Fala aí pessoal, aqui é o Rafael e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você faz o processamento de dados no software Compass Solution. Vamos imaginar que a gente fez o levantamento estático com os equipamentos L1, L2, então a gente coletou os arquivos brutos, deixamos uma base posicionada no local dela. Essa base, teoricamente, a gente já fez o PPP, porque você viu na aula anterior como é que faz o PPP lá no IBGE, a gente pega o arquivo Heinz dela, gera o PPP para poder ter o transporte de coordenadas daquele arquivo da base lá, então para a gente poder ajustar a nossa base. Se você já tivesse a coordenada daquela base, que você posicionou a base, não precisaria fazer o PPP novamente, se você já tiver um relatório. Bom, vamos imaginar isso então, que a gente tem o arquivo da base, temos o arquivo PPP, que é o PDF lá com as coordenadas ajustadas, e a gente tem os rovers também. E tudo isso está no método absoluto ali, sem correção. Então a gente vai usar o Compass Solution para fazer esse processamento. Eu vou reduzir aqui a minha tela para você poder acompanhar os arquivos que eu tenho. Aqui eu estou com o software Compass Solution. Se você adquiriu aí os equipamentos da Connav, ele é opcional, ele custa R$15.000 e algumas pessoas conseguiram obter ele como bônus após a aquisição dos equipamentos aí da Connav. Então, Compass Solution é esse cara aqui. Os arquivos brutos que eu tenho, que eu descarreguei do equipamento L1, L2, é o que? É o arquivo da base, é um arquivo mais pesadão, por conta do tempo que ele ficou, e os arquivos do rover. Tá? São arquivos que a gente coletou próximo, você vai ver ali, que quando a gente jogar no mapa, são 8 arquivos aqui, só que tem alguns que estão em cima um do outro. Então no mapa não vai dar para ver todos os pontos espalhados assim, porque teve alguns que foi um em cima do outro. Então a gente tem os arquivos aqui para a gente testar, fazer esse treinamento. Vamos utilizar só a base e o rover. Esses arquivos você pega do receptor. Tá? Você tem duas opções de você pegar ele. Se você apertou o botão aqui para rastrear o arquivo no momento da coleta, se você apertou o botão do receptor, ele vai piscar a luzinha. Esse arquivo bruto fica no receptor, então você tem que utilizar o cabo para descarregar ele, o cabo USB para descarregar ele no computador. Agora, se você utilizou a coletora para fazer o arquivo bruto pela coletora, com o Survey Master, os arquivos brutos ficam na pasta RAW dentro da coletora, tá? Então são coisas diferentes. Qual que é a vantagem e desvantagem de utilizar pela coletora e sem a coletora? Com a coletora, você tem todas as informações da altura do ponto, da antena que você utilizou, do nome do ponto e a descrição. E você para o ponto, você vê o tempo rolando ali, né, no decorrer da coleta do ponto, você vê quanto tempo passou. Então, na coletora, você tem muito mais controle em relação ao ponto. E quando descarrega, você vai ver que é muito melhor com a coletora, porque já vem quase tudo completo. Quando a gente rastreia o arquivo utilizando o receptor, aí a desvantagem você tem que anotar numa planilha, numa prancheta, o nome do ponto, a hora que começou, a hora que finalizou, porque é tudo manual, você só tem a informação apertando o botão aqui. E aí quando você descarrega, você vai ver aqui no software, você tem que pôr todas as informações, a altura da antena, o tipo da antena, o nome do GPS, etc. Então dá mais agilidade apertando o botão, fica mais simples, mais leve o equipamento, só que perde essas informações. Então você que vai decidir qual forma que você quer fazer a coleta, pela coletora ou pelo receptor. Então beleza, esses arquivos brutos que eu tenho aqui foi feito tudo pelo receptor, não utilizamos a coletora. Temos o arquivo da base e o arquivo do rover. A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar os arquivos no computador. Meu arquivo está aqui no desktop para você poder ver, você vai salvar onde que você quiser esses arquivos para você ter facilidade de acessar ele. Então vamos abrir aqui o Compass Solution, que é um software exclusivo da Connav, ele processa arquivos Heinz também, e arquivos nativos aí dos Connav. Vamos começar, eu vou te apresentar o software aqui rapidinho, só para você se inteirar. Aqui a gente tem os menus, tá? Para a gente poder fazer a configuração, a aplicação, configuração da visualização. Aqui embaixo são as ações que a gente pode tomar. São teclas de atalho do que está aqui no menu lateral. Tá vendo o menu lateral, que eu estou mexendo com o mouse, e aqui em cima algumas ações mais rápidas. Por exemplo, criação de projeto, essa primeira pasta. O segundo é abrir um projeto existente. O terceiro aqui é salvar. Esse cara aqui é para importar arquivo, processamento, configuração. A gente vai ver para que serve cada um deles. Na verdade, a gente vai direto ao ponto, tá? Direto ao ponto do processamento. Só quero que você entenda aqui para você poder navegar de uma maneira tranquila. Aqui na lateral temos um menu lateral. O primeiro cara aqui é o projeto e a gente tem as informações referentes ao projeto. Criação, abertura de projeto existente e propriedades do projeto. Aqui embaixo, você clicar, observação, são as informações do ponto, quando tem ponto aqui. Agora a gente está sem nenhum ponto, por isso que não tem nada de observação. E assim por diante, ó, tem as outras opções aqui, ó, Static Baseline, Dynamic Baseline e ajustamento.
O Dynamic Baseline a gente só vai usar quando tiver arquivo bruto de PPK, que é uma outra forma de coleta, que é a Stop and Go, coleta de dados brutos, diferente do estático, tá? A gente vai ver isso futuramente. O que a gente mais vai usar é no Static Baseline aqui. Mas vamos fazer na prática aqui para você entender. Aqui embaixo, ó, se o seu tiver reduzido, eu vou aumentar aqui um pouquinho, que aqui ele dá algumas informações, mensagens, tudo que a gente toma de ação aqui, processamento, configuração, ele mostra a mensagem aqui se deu certo, se deu errado, o que pode fazer para ajustar. Aqui as informações de satélite de cada ponto, qualidade do ponto e network. Ó, vamos começar aqui então criando um novo projeto, correto? A gente pode clicar nessa pastinha, ou a gente pode vir aqui em projeto e clicar aqui nessa pastinha, que é a mesma coisa. Vamos clicar aqui então. Aqui ele pede o nome do projeto. Qual que é o nome do projeto? Eu vou escrever aqui, ó, treinamento PP, PP é pós-processamento. Eu sempre seleciono a pasta, ele vai estar salvando aqui, ó, visualize isso aqui, ó. O meu tá aqui, ó, c2 /program_files x86 /compass solution, mas eu mudo essa pasta para me jogar tudo numa pasta só, mais organizado. Eu clico aqui em Select Pasta, ele vai abrir onde que você quer estar salvando. Eu já salvei, eu já abri, ó, eu vou abrir no meu Windows Explorer aqui, só para você ver. Aqui no Documentos, eu criei esse cara aqui, ó, Projetos Compass Solution, dentro da pasta Documentos. Então eu estou jogando meus arquivos tudo lá dentro. Então onde que está? Eu sei que está aqui no Documentos, ó. Eu clico na setinha para baixo aqui, na setinha lateral para ele abrir as opções que está dentro do documento, e eu localizo aqui, ó, Projeto Compass Solution. Eu só seleciono essa pasta porque esse arquivo aqui que eu estou criando, Projeto Treinamento PP, vai jogar dentro dessa pasta Projeto Compass Solution. É uma forma de organização. Você pode salvar onde que você quiser, desde que você lembre onde que está esses arquivos para você não se perder. Então eu vou clicar aqui em OK, você vai ver que aqui embaixo alterou, agora ele está salvando, ó, em usuários, Rafael, documentos, Projeto Compass Solution. Certo? Então eu dou um OK, porque tudo que eu vou criar vai cair dentro dessa pasta Compass Solution aí, Projeto Compass Solution. Então ele está verdinho aqui, essa letra está verde porque deu certo, está salvando ali. Vou dar um OK e agora ele abre as opções do nosso processamento. O que a gente vai configurar? A primeira coisa que a gente tem que configurar é o datum. Tá? Ele normalmente de fábrica, ele vem um datum chinês, um datum lá de Xangai, sei lá. E aí você tem que mudar isso para você poder adaptar a localização que você trabalhou. Se você não sabe qual que é a localização, onde que você está, qual que é o fuso que você trabalhou, aqui é o sistema de coordenada e o fuso que você vai configurar. Se você não sabe fazer essa configuração, eu vou deixar aqui na lateral um vídeo te explicando como é que você identifica o fuso da região que você está trabalhando. Você digita lá no Google Earth, você consegue descobrir qual que é o fuso, para você poder configurar corretamente aqui o seu software, para você fazer o processamento da maneira correta. Então você vai clicar aqui em Change, que é de mudar, e aqui, ó, se você ver, ele tem esses caras aqui, ó, WGS74, aí, ó, Xi'an, Beijing, Malásia, tem esses caras aqui. E esses outros aqui, o Sirgas 2000 Fuso 22, Fuso 23, eu criei. Como é que você vai criar? Você vai clicar aqui em ADD, na lateral, verdinho, tá? Clicou aqui. Aqui você vai dar um nome para o sistema de coordenada. A primeira coisa que você vai fazer, ó, eu vou criar um fuso do Sirgas 2000 Fuso 21. Eu vou colocar aqui, ó. Você escreve do jeito que você quiser. F, fuso, desde que você lembre, né? Ó, Fuso 21. Ops, foi uma letra a mais. Então, Sirgas 2000 Fuso 21. Você pode abreviar se você quiser. Você sabe que S2000 é o Sirgas 2000, por exemplo. Fuso 21 para encurtar um pouco mais, não tem problema nenhum. Aqui na lateral, você vai clicar com a setinha para baixo e vai localizar o Sirgas 2000. Se você digitar o S, ele vai localizar aqui o Sirgas 2000. Isso daqui você não precisa mexer. Aí o próximo passo é você vir aqui em Select Projection. Seleciona a projeção, Model, está escrito aqui. E aí aqui em Projeção Model, você vai clicar na setinha para baixo e vai localizar o UTM. Tá? E aí aqui, você vai colocar o hemisfério é o sul, porque a gente está abaixo do hemisfério, o Brasil está localizado abaixo do hemisfério. E aí você vai colocar aqui o fuso que você quer configurar. Eu vou configurar nesse caso o meu como 21. Então, por isso que é fuso 21S, tá? Porque é o fuso 21 do hemisfério sul, que daí coincide com esse nome que eu estou dando aqui. Então, deu o nome, colocou Sirgas, vem aqui nessa aba, Select Projection Mode, clica na setinha para baixo, UTM, e define a zona aqui, o fuso que você está trabalhando da sua região. Se você não sabe, olha na aula complementar que está nessa aula aí. Configurou isso, deu um OK novamente, está configurado aqui. Agora você vem, desculpa, tem que vir aqui, ó, vou voltar. Ele vai ficar lá embaixo, lá no último, ó, e seleciona o que você configurou, dependendo da região que você está trabalhando. Os pontos que eu tenho aqui
é do fuso 21 mesmo, é do fuso 21 mesmo. Então eu vou dar um OK e vou dar um OK. Então eu configurei aqui, ó, tá vendo? O restante aqui você não precisa configurar agora nesse momento, que a gente vai configurar depois, tá? Mas você pode deixar do jeito que tá essas outras configurações. Aqui o time, o horário, ó, é o horário do GPS. Então o horário que vai aparecer aqui na observação, por exemplo, você começou a trabalhar no seu horário, no nosso horário de Brasília aqui às 8 horas da manhã. O horário nosso aqui do Brasil é menos 3 horas. Então o horário de GPS é sempre no pontual, é sempre 3 a mais, né? Zerado, em relação a o horário de Greenwich lá. Então você começou às 8 horas, 8, 9, 10, 11. O horário de GPS vai ser 11 horas, entendeu? O horário de GPS, se você quiser colocar o local time, eu não indico, porque senão pode gerar alguma confusão, deixa o GPS time aqui mesmo. Ok, então criamos nosso projeto e já configuramos. O próximo passo é importar os arquivos que a gente vai estar trabalhando. E como é que a gente faz isso? A gente pode clicar aqui em observação, na lateral, aqui no menu lateral, e clicar aqui em Import Files, ou vir aqui direto, ó, Import Files, e ele tem também uma tecla de atalho que é o Ctrl I. Se você apertar Ctrl I, ele vai abrir essa caixinha aqui para a gente poder estar importando os pontos que a gente vai fazer o processamento. E aí a gente tem algumas opções aqui de importar esses pontos. Temos o arquivo bruto do Connav, que é os arquivos que sem transformar em Hynix nem nada, é o arquivo nativo do equipamento, que a gente descarrega do receptor ou da coletora. Se você tiver esse arquivo, você vai dar um OK e localizar ele. Ou os arquivos Hynix, caso você tenha de um outro equipamento, você transformou em Hynix, você pode processar aqui também. Nesse nosso caso aqui é o arquivo do Connav. Vou clicar aqui em OK. E aí eu vou localizar. Onde que está esses arquivos? Está aqui no desktop, que eu acabei de salvar eles, né? O arquivo brutos. Primeiro eu vou importar o hover. Não tem ordem, pode importar a base primeiro ou o hover depois, você que sabe. Mas eu gosto de importar o hover para mim configurar ele já, colocar altura, antena, o nome do ponto para jogar a base depois e não confundir, porque a maioria das vezes o nome dele aparece esse arquivo bruto aqui, ó, tá? Vou clicar aqui em abrir, ele vai estar abrindo. É normal que ele dá uma repetição do arquivo aqui, depois a gente muda, ele vai repetir quase todos os pontos aqui, ó, que é o nome da estação. Então ele veio aqui, e aqui ó, você vê, a gente está em observação, ele abriu uma pasta aqui e uma aba aqui, ó, mapa, que a gente consegue visualizar os pontos. Isso só pode ser aberto depois que importou os arquivos, tá? Então a gente tem os pontos aqui, lembra que eu falei, ó, são 8 pontos, mas tem alguns em cima do outro, então a gente vê aqui no mapa quase 4 só, né? Mas se você colocar se você colocar o mouse em cima do ponto, ele transforma, ele muda, ó, para você poder ver que tem pontos em cima. Tá? Então abriu aqui essa aba mapa e essa aba observação. Aqui em observação são as informações do ponto. O horário, aqui é o start, o horário que ele começou e o horário final que ele terminou. Aqui o arquivo bruto e aí algumas outras informações. Agora muito importante você ver quais foram os primeiros pontos. O meu eu consigo ver que o último aqui é o primeiro ponto, porque eu comecei ao 12h38. No horário de GPS, tá? É 3 horas a menos do nosso horário aqui. E ele finalizou 12h58. O próximo ponto começou a 1 hora, então eu sei que aqui é o primeiro, tá? O último. Nesse momento eu renomeio os arquivos. Eu identifiquei qual que é o primeiro e você vê que a sequência dele tá ao inverso aqui, né? Esse daqui é o último, teoricamente. Você pode verificar pelo horário inicial, e se você tiver dúvida, você olha na sua caderneta que você preencheu no momento da sua coleta. Aí que está a diferença. Quando você utiliza a coletora, já vem tudo configurado, o nome do ponto, você vê que a antena aqui está tudo zerado, você vê que o tipo da antena está zerado, porque a gente coletou pelo receptor. Então pelo receptor tem que configurar tudo isso e é manual. Vamos fazer isso, ó. Então para mudar o nome, primeira coisa, você seleciona ele, vem aqui na lateral, ó, Station, e você muda. Eu vou colocar aqui, ó, P1, vamos lá. P1, e é manual, é individual, e aperta Enter. No segundo ponto, ó, P2 e Enter. No terceiro ponto, P3 e Enter. P8. Mudei todos os nomes da estação, ó, você dá uma conferida aqui na lateral para ver se está... Aqui as informações do ponto, tá? A propriedade de cada ponto que está selecionado aqui, ó. Tá? Então alterou aqui, agora a gente vai alterar o que? O tipo da antena, a fase, você vai ver aqui, ó. A gente vai primeiro no primeiro ponto, aqui não tem problema, que é o último na verdade. Clica com o botão direito e você vai clicar aqui, Antena Edit. E aí você vai colocar o valor, a altura da antena do seu bastão. Como você está usando bastão,
Você vai colocar a medida que você chegou lá, e aí aqui o método, ó. Isso daqui é muito importante você saber disso. Como você coletou o arquivo da coletora, do receptor, ele não tem informação de qual método que você utilizou para fazer a medida do bastão. Se você utilizou o bastão e você mediu com a trena daqui do fundo do receptor da rosca até no chão, você vai utilizar sempre esse cara aqui, ó, Button of Receiver, que isso daí significa parte inferior do equipamento. Então, essa é a configuração, porque tem uma diferença. Quando você coloca 1.8 e você definiu para ele aqui que é a parte inferior do equipamento, ele vai fazer um cálculo para chegar na fase central do equipamento, que daí é a altura correta, tá entendendo? Se você utilizou o equipamento na sua base com uma base nivelante e você fez a medida do bastão, a medida do equipamento por essa marquinha aqui, ó, pegou a trena, marcou aqui e fez a medida lá embaixo, você vai utilizar esse cara aqui, ó, nem sei como é que traduz, off receiver, que é um entalhe do receptor, tá vendo? Você vai utilizar essa informação. Quando você utiliza a coletora, você não precisa mudar essas configurações, porque você já define lá na coletora se você fez pelo bastão, que é o vertical, ou pela inclinação, que é quando você utiliza a base nivelante. Você entendeu isso daqui? Você vai ver que vai mudar, ó. A gente está colocando 1.8, mas você vai ver que a altura vai ser diferente. Por quê? Por causa da referência. Nesse caso, como a gente utilizou bastão no rover, ele vai ser Button of Receiver. E o tipo aqui, ó, é o tipo da antena, você vai colocar T300. Então você vai dar um OK. Olha só, ele está falando que se você fez qualquer alteração, você tem que processar de novo, tá? Para poder ajustar, mas não é nosso caso, porque a gente não processou ainda. Então você vê, ó, a gente colocou 1.8, ficou 1.8791. Por quê? Ele teoricamente é 7 centímetros daqui da rosca, 7 centímetros para chegar na fase central do equipamento, que daí te dá a medida, a cota real do equipamento aqui nesse caso. Então você tem que fazer isso daqui em todos os outros também, ó. Você vê que ó, mudou aqui já, ó, a altura da antena, a antena é vertical, ó, porque está no bastão, e o tipo da antena. Então eu vou fazer tudo isso daqui nesses outros também. Botão direito, Edit 1.8, Button T300. Ok. Um detalhe, se você descobrir como é que faz isso de forma automática, compartilha aí com a gente, tá? Eu não descobri ainda como é que faz automático, não. Bom, terminei de configurar em tudo, então o que a gente fez até agora? A gente criou um projeto, configurou ele, importou os arquivos e renomeou ele, fez toda a configuração dos pontos. A gente deu um nome para o ponto e alteramos as configurações da antena, do método da antena e o tipo da antena, T300, vertical e um ponto tal. Agora eu vou fazer o quê? Vou importar a base. Quando eu importo a base, você vai ver que ela vai estar diferente, então fica mais fácil de identificar ela. Então o que eu vou fazer? Eu posso clicar de novo aqui, ó. Eu estou em observação, tá vendo? Vou clicar em Import File ou nessa pastinha aqui, ou Ctrl I. Aí eu vou abrir o connav mesmo, ok. Vou voltar aqui nos meus arquivos, vou abrir a base, vou selecionar a base e vou mandar abrir. Ela vai fazer a importação. Então qual que é a base aqui? Ó? Já dá para ver que a altura da antena dela está zerada. Fica mais fácil da gente identificar. Vou mudar o nome dela para base, ó. Vou colocar aqui base, Enter. E aí eu vou colocar a altura da antena. Então clico no botão direito, Antena Edit. Aqui a altura da antena foi 1.57, mas foi da onde? Foi do entalhe do receptor, que é essa marquinha na lateral aqui, porque eu utilizei a base nivelante para poder posicionar o receptor na base. Tá? Então é diferente ali, o T300, ok, você vai ver que o entalhe também tem uma diferença, tem 3 centímetros para poder chegar na fase central lá do receptor. Então coloquei aqui todas as informações. Já configurei a base, configurei o ponto. Qual que é o próximo passo? É a gente fazer a identificação da base. Então você vai vir aqui, ó, em Static Baseline. Você tem duas opções, na verdade. De clicar aqui, ou você pode vir aqui em Mapa, que eu acho até mais fácil. Clicar aqui na aba Mapa
ele vai mostrar os pontos, ó, criou os vetores entre eles, tá vendo? Temos o ponto base, que é o ponto central, com todo o arquivo, o horário de todos os pontos, né? Cobrindo todos os pontos. Então eu posso clicar aqui com o botão direito e eu posso vir aqui em selecionar propriedades, ó. E aí aqui, ó, eu vou reconhecer a base. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou configurando a base, mostrando que ela é o meu ponto de referência. Então eu tenho que identificar ela. Eu tenho que colocar as coordenadas da minha base. Como é que eu vou fazer isso? Eu cliquei aqui na aba No Point, tá vendo? E eu vou clicar aqui em XYH. E aí eu vou pegar aqui o relatório do IBGE, o relatório do PPP, que eu gerei no PPP, como você viu na aula anterior. E aí a gente vai inserir elas aqui e deixa selecionado esse cara aqui, Constraint também, tá bom? Então agora eu vou pegar o arquivo do PPP, ele está aqui, ó. Eu vou abrir o PDF dele. Você gera esse arquivo depois de feito o PPP. Ó, não tem segredo, enquanto está abrindo aqui o PDF, ó, a gente simplesmente criou uma obra, configurou a obra, importou os pontos, renomeou os pontos e estamos identificando a base aqui nesse momento, ó. Como é que a gente identifica a base? Todos os pontos importados, clica com o botão direito na base, select propriedade, você vem nessa aba aqui, No Point, que é o ponto conhecido. Então, abriu aqui XYZ, eu estou com o meu relatório aqui, ó. Deixa eu até reduzir um pouco, eu acho que eu estou muito na frente, né? Nem vi se eu estava muito na frente, eu vou recolher mais, ó. Bom, eu estou com o relatório aqui do IBGE, e quais são as coordenadas que você vai importar? Ó? São essas coordenadas aqui, ó. Tá até escrito aqui, ó, é a que deve ser usada. Deixa eu abrir melhor aqui para você poder visualizar, ó. Aqui, ó. É a que deve ser utilizada. Está escrito aqui. E a gente vai utilizar esses caras aqui, ó. Coordenado TM, seleciono ela, Ctrl C, vou minimizar e vou colocar aqui, ó, coordenada norte, tá? Coordenado TM norte. E aqui, ó, a coordenada este, ó. Tá aqui, ó, o TME, tá? Vou minimizar e vou colar aqui. E aí eu vou pegar a altitude, que a altitude está aqui, a altura geométrica. Copio e vou colar aqui, ó. Então, alterou as coordenadas, deu um OK, agora está tudo configurado. Esse cara aqui transformou como base, você viu que o símbolozinho dele virou um triangulinho para baixo. Agora o próximo passo é a gente configurar o processamento de dados. E aí, para configuração do processamento de dados, é só você clicar aqui em parâmetros, tá vendo? Ou você clicar aqui também nessa engrenagemzinha, eu vou clicar aqui em parâmetros, e aqui a gente vai configurar, ó. Aqui é o intervalo de coleta de dados brutos. Os arquivos com nave, os equipamentos com nave é 5 segundos cada coleta de dados, então o intervalo dele está correto aqui. A máscara de elevação, ele sempre vai estar 20, mas você coloca aí 10 ou 15, conforme você desejar. A máscara de elevação, que é o que corta os satélites ruins. Eu já dei uma aula a respeito disso também. Aqui é isso que a gente vai configurar, só se você estiver utilizando outro intervalo, você vai alterar aqui essas informações. Vamos passar aqui só para dar uma olhada. Tempo mínimo. Aqui, ó, você vê que a gente está no Import Rules, aqui, ó. Eu estava em General, aí mudamos aqui. Vamos vir aqui na segunda aba, o mínimo de tempo. Se você não mudar, se você coletou pontos estáticos com 2 minutos e aqui está 5 minutos no mínimo, ele não vai importar o seu arquivo. Então ele não vai processar o seu arquivo. Então você tem que colocar aqui no mínimo 1 minuto, que se você tiver um arquivo de 2 minutos coletados, né, ele não vai processar se tiver 5. Então você ajusta aqui conforme o tempo que você tem do rastreio dos seus pontos. Próximo passo é só dar um OK. Aqui está tudo certo, tá padrão aqui essas informações. Feito isso, OK. E agora o próximo passo é o quê? Clicar aqui em processar, fazer o processamento dos dados. Ó. Vou vir aqui em observação, ó, que você vai ver que ele vai fazendo o processamento. Ó. Aqui, Static Baseline, na verdade. Ó. Fixo, fixo. Esse ponto aqui flutuou, tá vendo? Esse aqui fixou, os outros está processando. Ó. Fixou e fixou. Só esse ponto aqui que flutuou, tá bom? Vou dar um OK. E aí você tem que identificar por que flutuou esse ponto. Será que eu coletei pouco tempo? Será que tinha obstrução? Será que estava um horário ruim? E a gente pode verificar as informações dele selecionando ele aqui. Vou subir esse menu, ó. Aqui, como eu te falei, ó, vai aparecendo todas as informações aqui no Output, tá vendo? Tudo que a gente foi fazendo, os horários, ó, ele vai te dando um histórico do que você fez, se deu certo, se não deu. Se tá verdinho é que tá tudo bom, tá bom? Eu acredito que seja isso, na verdade, eu não tenho certeza, mas porque às vezes aparece vermelho ou laranja aqui, então aparece que está tudo certo. Se eu vim aqui em satélite, ó, qualidade, quer dizer, a gente consegue identificar se tem algum satélite ruim e a gente pode eliminar ele, reprocessar para ver se fixa esse ponto. Esse é uma análise dos residuais, né? Como é que a gente faz isso? Você pode clicar, você seleciona esse cara, ele vai mostrar aqui os pontos, os satélites, e aí você vai clicando nessa setinha aqui, ele vai te mostrando os satélites ruins, ó. Olha o sinal desse satélite aqui, só tem um pedaço.
E qual satélite que é esse? É o G10L1. Vamos mudar para ver se tem mais satélite ruim, ó. Esse aqui também está interrompido. Esse aqui também. Tem bastante satélite com pouca informação, né? O importante é ele estar próximo do zero. Quem que é o zero? Essa linha do meio, que esse roxinho está ótimo, está próximo do zero, tá vendo? Você vai alterando aqui para ver se tem... Então, os primeiros satélites lá, ó, o G10, o G14, eu tô vendo aqui, tá vendo? O G10, o G14, é bom você anotar até, ó. O G14 está bem ruim, parece, ó. Então eu vou eliminar esses dois, o G10 e o G14, porque eles estão ruins. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em satélite e vou procurar o G10 e o G14. O G14 está aqui, eu vou desselecionar ele, ele anula, tá vendo? E eu vou procurar o G10 também, tá aqui, ó, o G10, tá? Você não pode eliminar muito o satélite não, tá? Você tem que ir testando, na verdade, mas você não pode eliminar muito, senão ele perde a informação e esse ponto aqui fica ruim para você processar. Então eu vou clicar com o botão direito, apaguei os satélites que estão ruins, cliquei com o botão direito, baseline processo. Eu não sei se vai processar, tá? É só um teste, ó. Não processou, mas é assim que você analisa se tem satélite ruim ou não. Eu vou tentar eliminar esse cara aqui também, ó. Vamos ver se ele vai eliminar. Ó, eu eliminei esse 29 porque está só na metade. Vou clicar aqui com o botão direito, baseline processo. Ó, não fixou, pode ser que tenha pouca informação, teria que ficar mais tempo no ponto. Se for um ponto de precisão, você tem que voltar lá e refazer se não fixar, tá? Bom, feito todo o seu ajuste aí, se fixou todos os pontos, se flutuou algum, você tenta fazer o seu ajuste aí do jeito que eu expliquei aqui, eliminando alguns satélites. Feito tudo isso, você vai clicar aqui em ajustamento para a gente ajustar a nossa rede, tá? E aí você vai clicar aqui em ajustamento parâmetro, que é essa engrenagemzinha, e você vai configurar o seguinte, você vai desmarcar esse 3D aqui, porque esses dois compensam a altitude e o 2D. E aí aqui em Free Ajustamento, você vai clicar nessa setinha para baixo e selecionar a base, tá? Só isso que você vai fazer. É só isso mesmo. Aqui está em 2 sigmas, que é o que o INCRA exige lá, né, de sigma. Vou dar um OK. Vou clicar aqui em Run Ajustamento. Vou dar um OK novamente. Se você vir aqui em Output, ó, ele falou alguma coisa sobre o ajustamento, ó. Aqui está tudo escrito e finalizou, tá? E aí depois disso a gente pode gerar um relatório dos pontos, que está aqui na lateral do ajustamento, ele abriu aqui como HTML. Aqui está pronto o processamento, tá? A gente processou os dados, fixou algum flutuou, e aí depois a gente faz o ajustamento. Esse é o processo, esse é o passo a passo. O ajustamento e gerou o relatóriozinho aqui que eu estou tentando abrir, mas está travando. E aí depois disso você pode exportar esses arquivos, ó. Você pode vir aqui em Report, clica na setinha para baixo, você pode jogar esses arquivos para DXF, jogar esses arquivos para TXT ou jogar esses arquivos para KML. Vamos jogar para KML para dar uma olhada, ó. Vou clicar aqui em KML. E onde que está esse arquivo? Está dentro daquele documentos, projetos Compass Solution que a gente selecionou no início, quando a gente criou a obra. Vou abrir ele aqui, ó. E esse está aqui, ó, treinamento PP. Ele usa o mesmo nome do projeto que a gente criou. Vou abrir ele aqui para a gente poder dar uma verificada. Está abrindo no Google Earth aqui na lateral. Está aqui os arquivos, ó, ajustado aqui a base, olha só que legal. Aqui está a base, tá vendo? Aqui os pontos que foi coletado, você vê que tem ponto próximo um do outro, ó. P8 e P7, P6 e P7, tá vendo? Então tá aí o processamento, você pode exportar do jeito que você quiser, TXT, DXF, aqui em Report, ó. DXF, TXT, KML e outros formatos aí de relatório também. Então esse foi o processamento de dados, é um pouco densa essa aula, mas espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dificuldade, reveja essa aula.